A noite era espessa como tinta derramada. O céu, oculto por nuvens carregadas, abafava o brilho da lua, mergulhando o mundo em uma penumbra inquietante. No coração dessa escuridão, Luiz apertava os olhos contra o visor da câmera, seus dedos tremendo enquanto ajustava a lente para capturar os vultos distantes. Eles dançavam em torno de uma fogueira, as chamas arremessando sombras grotescas contra as árvores. Um canto gutural e ritmado preenchia o ar, vibrando em seu peito como um tambor. Cada clique da câmera parecia um ato de traição, um som estranho e intrusivo no meio daquele ritual proibido. De repente, o vento parou, e o silêncio a envolveu como um manto sufocante. Um frio invadiu sua alma, e ela sentiu, mais do que viu, que algo estava olhando diretamente para ela. O bebê demoníaco. A história de uma mãe lutando contra as trevas. Luiz acordou com um sobressalto, o coração batendo descompassado contra o peito. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela fraca luz do poste do lado de fora. A respiração saía em rajadas curtas, e a sensação de uma presença invisível persistia, embora ela soubesse que estava sozinha. Esfregando os olhos, tentou dissipar as imagens que a perseguiam. Figuras encapuzadas, cantos em uma língua desconhecida e a sombra enorme e disforme que parecia engolir a fogueira no final. Foi só um sonho, murmurou para si mesma, sentando-se na cama. Mas havia algo naqueles pesadelos que parecia real demais, vívido demais. Ao abrir as cortinas, Luísa sentiu o frio do vidro contra os dedos. Lá fora, a rua estava deserta, mas uma sensação persistente a fazia olhar mais atentamente. Não havia ninguém ali, mas o vazio parecia observar. Nos dias seguintes, os sonhos voltaram, cada vez mais perturbadores. Ela se via presa em corredores longos e estreitos, os quadros nas paredes girando para segui-la, com olhos negros e vazios. Suas mãos pareciam grudar nas paredes, como se fossem feitas de carne viva. Sempre havia uma figura esperando por ela no final do corredor, uma forma indistinta, envolta em escuridão. E sempre que ela tentava gritar, sua voz desaparecia, engolida pelo nada. Certa noite, enquanto revisava as fotos tiradas na aldeia, um detalhe chamou sua atenção. Os olhos das pessoas nos retratos estavam escuros como a noite, sem reflexo ou luz. Ela aumentou o zoom, franzindo a testa. Era impossível. A iluminação da fogueira deveria ter refletido algo. Ainda assim, todas as imagens mostravam os mesmos olhos vazios, como janelas para um abismo. Deve ser uma falha na lente, disse em voz alta, tentando tranquilizar-se. Mas, no fundo, sabia que aquilo não podia ser uma falha técnica. Dias depois, os pesadelos começaram a afetar sua saúde. Luísa sentia náuseas constantes, tonturas e um cansaço que parecia arrastá-la para o fundo de um poço sem fim. Após desmaiar durante uma sessão de fotos, decidiu consultar um médico. Ela sentou-se na sala de exames, o cheiro estéril do álcool em gel pairando no ar. O médico entrou com um sorriso educado, mas sua expressão mudou ao revisar os resultados. Parabéns, Luísa. Você está grávida. Nesse instante, o mundo pareceu inclinar-se sob seus pés. Isso não pode estar certo, respondeu ela com voz entrecortada. Eu não... Ela não terminou a frase, mas o médico apenas a encarou com expressão confusa. Os exames não mentem. Está no começo, mas já está aí. Luísa saiu do consultório com as mãos tremendo, apertando os papéis do exame. Não havia como, não tinha estado com ninguém. E, no entanto, os resultados estavam claros. Entretanto, sem perder tempo, ela procurou uma segunda opinião. Mas foi inútil. Os resultados do laboratório mostraram a mesmíssima coisa. Não havia dúvida. Luísa, de fato, esperava um bebê. E essa notícia foi apenas a primeira de uma série de coisas estranhas que passaram a acontecer com ela. Naquela noite, algo mudou. Sua casa, antes um refúgio, tornou-se uma prisão viva. Os quadros pendurados nas paredes pareciam mudar de posição quando ela não olhava, e a porta do banheiro rangeu sozinha, embora estivesse trancada. Na cozinha, o reflexo de Luísa na janela não acompanhava seus movimentos. Enquanto tentava dormir, ouvia um som baixo, como sussurros, vindos do canto do quarto. Ao abrir os olhos, viu uma sombra indistinta próxima à sua cama. Ela piscou
e a figura desapareceu, mas os sussurros continuaram, penetrando em sua mente como agulhas. Ao pegar a câmera para afastar a sensação de impotência, as fotos do ritual estavam lá novamente, mesmo que ela tivesse certeza de que já havia guardado em outra gaveta. Desta vez, uma nova figura aparecia no fundo de uma das imagens, alta, envolta em sombras e com olhos que brilhavam como carvões incandescentes. Luísa agarrou-se à possibilidade de que aquilo fosse apenas mais um pesadelo. Entretanto, sabia que não era coincidência. Algo estava crescendo dentro dela, algo que não deveria existir, e o mundo ao seu redor parecia estar se dobrando a isso. As luzes da casa começaram a piscar, e um som baixo e gutural ecoou pelas paredes. Olhando para o espelho do banheiro, ela viu não o seu reflexo, mas o de uma mulher com cabelos ruivos, os olhos ardendo como brasas. Escolhida! Murmurou a figura antes de desaparecer, deixando Luísa sozinha no quarto, congelada pelo medo. O terror havia começado, e ela sabia que não haveria como voltar atrás. Determinada a entender o que estava acontecendo, Luísa decidiu voltar àquela aldeia onde tudo havia começado. Organizou suas coisas, levando sua câmera e algumas das fotos reveladas como evidência. Durante a viagem, a sensação de ser observada a acompanhou o tempo todo. Ela tentou ignorar, mas o peso da atmosfera ficava mais intenso conforme ela se aproximava da aldeia. Ao chegar, percebeu que os moradores evitavam cruzar seu olhar. As crianças eram rapidamente puxadas para dentro de casa e portas eram fechadas à sua passagem. Luísa insistiu em falar com alguém e bateu na porta de uma das casas. A recepção foi fria, mas finalmente uma mulher de meia idade, com olhar desconfiado, disse: "Vá embora, não há nada para você aqui." Antes que pudesse insistir, Luísa notou uma figura encapuzada à distância, entre as árvores. Quando olhou de volta, a figura desapareceu. Não havia mais nada. Frustrada, ela quase desistiu, mas foi chamada por uma voz rouca. Ao virar o rosto, uma idosa sentada em um banco, perto da praça central, a observava. "Você é teimosa", disse a anciã, com um tom misto de reprovação e piedade. Luísa sentou-se ao seu lado, esperando que ela estivesse mais aberta do que os demais. E após alguns minutos de silêncio, a velha continuou: "O que você viu naquela noite nunca deveria ter sido registrado. Você trouxe algo com você, e agora ele a reclama." Luísa perguntou o que isso significava, mas a idosa não respondeu diretamente. Em vez disso, entregou um pequeno amuleto com um símbolo gravado, semelhante ao que ela viu na câmera. "Não adianta fugir, ele já está dentro de você", completou a velha. E antes que Luísa pudesse perguntar mais, a anciã levantou-se com dificuldade e desapareceu lentamente entre as casas, deixando Luísa outra vez sozinha. Enquanto se preparava para sair da aldeia, Luísa percebeu algo estranho em sua câmera. Ao examiná-la com cuidado, encontrou o símbolo gravado na parte inferior, algo que certamente não estava lá antes. A textura da gravação parecia antiga, como se tivesse sido marcada a fogo. Ela lembrou-se do que a anciã disse, e só então sentiu o peso do aviso. Com um misto de medo e determinação, decidiu voltar para a cidade, acreditando que talvez pudesse encontrar alguém que entendesse o significado daquele símbolo. No entanto, à medida que ela se afastava da aldeia, uma sensação inquietante começou a crescer dentro dela. O vento parecia carregar sussurros, e um calafrio percorreu sua coluna. Luísa sentiu que algo, ou alguém, a estava acompanhando a cada passo. De volta à cidade, tentou retomar sua rotina, mas o peso do que tinha acontecido na aldeia começava a se manifestar de formas ainda mais perturbadoras. Ao revelar novas fotos feitas com trabalho, percebeu algo alarmante. Havia figuras encapuzadas em imagens que não deveriam haver ninguém. Uma fotografia de um parque vazio, por exemplo, agora mostrava 3 dessas figuras ao longe, imóveis, com os rostos ocultos. Em outra, feita dentro de um estúdio, uma sombra alta e disforme ocupava o canto da imagem. Luísa conferiu e reconferiu a câmera, tentando encontrar uma explicação lógica, mas não havia falhas aparentes no equipamento. À noite, o ambiente em sua casa se tornava sufocante. Enquanto tentava dormir, ela ouviu sussurros vindo de várias direções, e agora
Eles chamavam o seu nome. Luísa, Luísa. O som era baixo, quase hipnótico, mas impregnado de algo perturbador. Quando ela se virou na cama, viu vultos escuros parados à beira da cama. Eles não se moviam, mas a mera presença deles fez o seu coração disparar. Acendeu a luz, mas não havia nada. Essa sequência repetiu-se por várias noites, e Luísa começou a evitar dormir, temendo que poderia encontrar na escuridão. Como se os fenômenos sobrenaturais não fossem o suficiente, Luísa percebeu mudanças alarmantes em seu próprio corpo. Sua barriga, que ainda estava praticamente plana há poucos dias, começou a crescer a uma velocidade assustadora. Em questão de semanas, aparentava estar no terceiro trimestre da gestação. Confusa e aterrorizada, consultou outro médico, mas os exames revelavam algo ainda mais bizarro. O bebê estava completamente saudável, mas seu crescimento desafiava todas as leis da medicina. Mas isso não faz sentido, disse o médico, franzindo a testa enquanto analisava os resultados. Parece que sua gravidez está avançando a cada dia, como se o tempo estivesse distorcido. Luísa não conseguiu responder. Apenas saiu do consultório com a mente embaralhada, sentindo a presença opressiva de algo que ela não conseguia compreender. Ao chegar em casa, encontrou algo ainda mais perturbador. Uma nova fotografia em cima de sua cama. Ela não se atreveu a tirar. Na imagem, ela viu a si mesma, dormindo, com a barriga exposta, enquanto figuras encapuzadas a cercavam, como numa vigília. Seu corpo tremeu. O que quer que tenha sido despertado naquele ritual estava ficando mais forte e parece que não ia parar até reivindicá-la completamente. Ao deitar-se, exausta e mentalmente fragilizada, Luísa finalmente sucumbiu ao sono. Não podia suportar mais. Entretanto, este sono, que deveria ser de descanso, levou-a a um cenário surreal. Um campo vazio e sem fim, iluminado apenas por uma lua avermelhada. O ar era pesado, impregnado de uma energia opressora. Nesse mesmo sonho, ou vertigem, surgiu de repente, bem diante dela, uma figura sombria, alta e imponente, trajando um manto negro que parecia se fundir com as sombras ao seu redor. O ser não tinha rosto visível, apenas um vazio pulsante onde os olhos deveriam estar. "Quem é você?" perguntou Luísa, tentando esconder o pavor em sua voz. A figura se aproximou lentamente e sua voz ecoou mais na mente do que nos ouvidos, profunda e grave, como o som de uma pedra sendo arrastada. Eu sou aquele que você despertou, o que foi banido, mas nunca destruído. Luísa sentiu o chão tremer sob seus pés, como se o mundo ao seu redor estivesse reagindo àquelas palavras. Não era pra você estar lá, mas agora você carrega o que é meu. O coração de Luísa disparou. "O quê? O que você quer de mim?" Ele estendeu a mão, e Luísa sentiu um calor sufocante ao redor de seu corpo, como se fosse envolvida por chamas invisíveis. O filho que cresce dentro de você é meu herdeiro. Através dele, voltarei ao mundo dos vivos. Ele é a chave para minha ascensão. Luísa tentou recuar, mas seus pés pareceram presos ao chão. Não, não, eu nunca vou deixar isso acontecer." A figura apenas riu, um som que parecia vir de todos os lados, distorcido e aterrador. Em seguida respondeu que ela não tinha escolha e que o destino já estava traçado. Antes de que ela pudesse entender, a figura tocou-a no braço e Luísa sentiu uma dor intensa, como se algo estivesse sendo gravado em sua pele. Ela gritou e acordou subitamente, deitada em sua cama, agora sozinha. Ofegante, ela acendeu a luz e olhou ao redor, confirmando que estava sozinha. Ainda assim, o medo persistia. Então, nesse instante, ela notou algo estranho em seu braço esquerdo. Havia marcas, símbolos queimados na pele, formando um padrão que ela não conseguiu explicar. Vencida, deixou as lágrimas escorrerem por seu rosto, enquanto percebia que o sonho não foi apenas um devaneio. A presença sombria que a perseguia não o fazia apenas em pesadelos. Era real. E agora estava dentro dela e de seu filho.
Desesperada e sem saber a quem recorrer, Luísa decidiu buscar ajuda em uma igreja afastada que viu em suas caminhadas pela cidade. A construção, antiga e desgastada pelo tempo, parecia refletir a própria condição de sua fé, enfraquecida, mas ainda de pé. Lá, ela conheceu o Padre Álvaro, um homem de meia idade com um olhar cansado e cético. Ele ouviu seu relato com atenção, mas sua expressão era da mais completa incredulidade. Você espera que eu acredite que carrega um filho de um demônio? Disse ele, balançando a cabeça. Eu não espero nada, padre. Só quero ajuda. Olhe para isso. Luísa mostrou as marcas no braço e os símbolos que apareceram após o sonho. O padre hesitou. Ele reconheceu os símbolos, mas não admitiu de imediato. Mesmo que isso seja verdade, eu já não faço exorcismo. Não sou mais o homem que um dia acreditava poder combater forças invisíveis. Enquanto eles conversavam, uma rajada de vento varreu a pequena capela, apagando as velas e fazendo os bancos rangerem. Um murmúrio grave ecoou pelo local, como uma risada distante. Álvaro olhou ao redor, pela primeira vez, alarmado. Está acontecendo, padre, e não vai parar até que isso tome tudo, disse Luísa com lágrimas nos olhos. Ele suspirou profundamente, resignado. Muito bem, vou ajudá-la, mas devo avisá-la. Isso não será fácil. Álvaro passou os dias seguintes estudando textos antigos e consultando livros esquecidos dos arquivos da igreja. Ele descobriu uma profecia mencionando o filho do abismo, uma criança que seria gerada para trazer a ascensão de um príncipe das trevas de volta à terra. Esse filho não é um bebê comum, Luísa. Ele é parte de algo muito maior. Se nascer, será o início de uma nova era das trevas. As palavras do padre cortaram como uma lâmina. Luísa sentiu um peso esmagador em seu peito. E o que eu posso fazer? Matar meu próprio filho? Eu não sou um monstro. Álvaro hesitou, antes de responder. Há outra possibilidade, talvez, mas é extremamente perigosa. Existe um ritual que pode purificar a alma da criança antes do seu nascimento. No entanto, isso exige um sacrifício. Luísa o encarou tremendo. Que tipo de sacrifício? Algo de valor inestimável, disse o padre, desviando o olhar. Sua vida, ou algo que você ama mais do que tudo. Nos dias que se seguiram, Luísa enfrentou um conflito interno devastador. As visões e a assombração continuavam a persegui-la, mas agora a angústia de sua escolha era ainda mais profunda. Ela se perguntava se conseguiria carregar o peso de sacrificar a própria vida, ou pior, se suportaria ver o filho que ela ainda nem conhecia ser condenado ao mal. Por fim, sua determinação prevaleceu. Luísa decidiu tentar o ritual de purificação, mesmo sabendo que mais do que podia custar caro, podia custar-lhe tudo. Eu não vou deixar que ele tome meu filho. Vamos fazer isso, padre. Álvaro concordou, mas havia medo em seus olhos. Eles sabiam que, ao tentar desafiar as forças sombrias, iriam encontrar algo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Padre Álvaro e Luísa decidiram realizar o ritual em uma capela abandonada nos arredores da cidade, longe de curiosos ou interrupções. O lugar, desgastado e tomado por vegetação, que fazia eco ao que eles sentiam. Álvaro passou dias preparando os elementos necessários, velas consagradas, amuletos de proteção e um livro antigo contendo as instruções do ritual. Ele também havia desenhado símbolos de proteção no chão e nas paredes da capela, enquanto Luísa ajudava, mesmo carregando o peso físico e emocional da gravidez avançada. Na noite marcada, uma tempestade se formou no horizonte, de maneira completamente imprevista. O vento gelado invadiu a capela, apagando as velas de tempos em tempos. Luísa sentia que algo estava observando, que havia uma presença a mais, aguardando o momento certo para agir. Padre Álvaro iniciou as orações em latim, lendo passagens do livro antigo enquanto segurava um crucifixo. Luísa estava deitada em um círculo de proteção, feita com sal e símbolos sagrados, segurando o amuleto que a anciã da aldeia tinha lhe dado. À medida que as palavras do padre ecoavam, o ambiente começou a mudar. O ar ficou denso e sombras começaram a se formar nas paredes. Vozes distantes, em um idioma incompreensível,
pareciam zombar dos esforços deles. Subitamente, todas as velas foram apagadas por uma rajada de vento, e a capela mergulhou na mais completa escuridão. Sombras na parede, ainda que escuras, ganhavam forma, transformando-se em figuras encapuzadas que avançavam lentamente para dentro do circo. Álvaro gritou: "Não quebrem o círculo! Concentre-se, Luísa!" Mas as figuras começaram a pressionar as barreiras de proteção. Uma delas tentou atravessar o sal, mas recuou ao tocar a linha. Suas risadas de escárnio ecoaram, fazendo Luísa estremecer. De repente, uma figura maior emergiu das sombras, a mesma entidade sombria que Luísa viu em seus sonhos. Sua presença fez o chão tremer e a voz ressoou: Você não pode me deter, mortal. Esse filho é meu. Enquanto a luta entre luz e escuridão se intensificava, Luísa foi tomada por visões aterradoras. Ela se viu em um mundo destruído, cercado por fogo e gritos, com seu filho adulto ao lado do ser sombrio, comandando grandes exércitos de criaturas malignas. Outra visão mostrava Luísa, outra vez com seu filho, em um cenário diferente, em um trono feito de ossos, enquanto ela própria vestia uma coroa de sombras. A entidade tentava seduzi-la com imagens e com palavras. Você será a mãe do novo mundo. Todo o poder que jamais sonhou será seu. Apenas aceite o destino que já lhe foi imposto. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Luísa lutava contra o desespero e a tentação. "Ele não é seu", ela gritou, agarrando o amuleto com força. "Ele é meu filho." Suas palavras criaram uma onda de luz que fez com que as figuras recuassem momentaneamente. Álvaro intensificava as orações e a capela era preenchida por um som quase ensurdecedor, uma mistura de gritos, cânticos e o rugido da tempestade lá fora. A figura sombria outra vez tentou atravessar o círculo, mas Álvaro, com o último fio de sua força, finalizou o encantamento. O chão dentro do círculo de proteção começou a brilhar intensamente e Luísa sentiu uma energia quente invadindo todo o seu corpo. As figuras sombrias foram desaparecendo uma por uma, e o grito do último ser, o maior de todos, foi abafado pela luz crescente. Ele desapareceu, mas não sem antes lançar uma última ameaça. Isso não acabou. Luísa, no chão, percebeu-se completamente sem forças, mas tinha um semblante de paz. Sua última visão foi a de Padre Álvaro segurando um bebê, agora liberto de qualquer influência maligna. Com a intensificação das forças demoníacas, Padre Álvaro compreendeu que o ritual não poderia ser concluído sem um sacrifício de valor inestimável. Luísa aceitou com bondade o que isso significava e, com lágrimas nos olhos, aceitou seu destino. E disse mais com os olhos do que com a voz: "Se for necessário para salvar meu filho e o mundo, eu aceito." Álvaro hesitou, mas reconheceu que não havia outra opção. Quando Luísa entrou no círculo principal, ofereceu sua vida em troca de libertação da alma da criança. E no momento em que o padre havia proferido as palavras finais, a luz preencheu o local. E na presença das forças divinas, os demônios gritaram de agonia enquanto eram expulsos, diante da presença do Criador do céu e da terra, contra a qual suas forças não podiam absolutamente nada. Meses depois, a paz retornou. A aldeia, antes marcada pelo ritual proibida, decidiu nunca mais repetir as práticas que trouxeram tanto sofrimento. Na nova capela, uma foto de Luísa repousava no altar, como um tributo àquela mulher que sacrificou tudo para proteger o mundo. Padre Álvaro foi visto segurando um bebê saudável, sorrindo, enquanto contava histórias de coragem para a comunidade. Ele mesmo havia batizado o menino. A câmara de Luísa, com o símbolo gravado, foi cuidadosamente guardada em um cofre. Embora as forças do mal houvessem sido banidas, a presença do símbolo era como um lembrete de que o mal nunca desaparece completamente, apenas espera por uma frecha, uma nova oportunidade. Bom, gente, por hoje é isso. A nossa história está contada. E ela representa um aviso de que, às vezes, pelos caminhos mais inesperados, a gente pode invocar forças do mal, que habitam este plano ou outros. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Gostou da história? Inscreva-se no canal,
para mais histórias de terror, suspense e mistério. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. É sempre um prazer encontrar com todos vocês aqui no Entorno da Fogueira. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço enorme e até lá!